Você tem alguém que não gosta de você, se declara seu inimigo, ou você se declara amigo de alguém, ou inimigo de alguém? Eu espero que não, porque declarar-se inimigo de alguém significa se opor a esta pessoa, desejar o seu mal, trabalhar contra essa pessoa. Não se hesita, ele não se vacila em momento algum para prejudicá-lo. Inimizade é uma obra da carne e ela não pode combinar com o servo do Senhor Jesus. Se você tem algum inimigo, ou é inimigo de alguém, saiba de uma coisa: alguma coisa está errada na sua vida. Você não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Porque podemos não ter simpatia de alguém, alguém pode não gostar de nós, mas eu estou dizendo para nós cristãos, a Bíblia diz no texto acima que há pessoas que vivem como inimigo da cruz de Cristo. E eu fico vendo o que Paulo diz aqui, saber que Paulo aguentava ataque e não era pouca não, da qual tirava a roupa dele e colocava ele debruçado sobre um cepo de madeiro e descia a lenha mesmo com vontade, e assim ele ainda arrancava força para glorificar o nome do Senhor. Esse mesmo apóstolo que cantava os louvores ao Senhor diante das humilhações, ele disse aqui, chorando, por ver no seio da igreja pessoas que viviam como inimigos da cruz de Cristo. E ele diz assim: ó, eu falo para vocês, da qual falo repetidas vezes, e agora eu falo até chorando. Então veja bem que ele olhou para aquela igreja e viu a corrupção, a covardia que as pessoas estavam tendo para com o Senhor, e causou uma profunda tristeza nele, da qual ele escreveu com lágrimas. Como pode alguém ser inimigo da cruz de Cristo? Ah, mas aí é demais, porque jamais, a maioria, amados, dos inimigos da cruz de Cristo não são inimigos declarados. Pessoas que se diz teu amigo, é que vão te levar para o buraco, é que vão colocar você numa enrascada terrível, se dizendo teus amigos ou teu amigo. Eu vi um filme que passou essa semana, muito interessante, coisinha pequena, onde um grupo de rapazes, até lembrei do pastor, que fala o assunto lá era tubarão, e os rapazes naquele barco, navegando e brincando e sorrindo, aí eles viram o tubarão passando. Sabe o que eles fez com o companheiro? Jogou ele para fora do barco, só para ver o circo pegar fogo. E o rapaz se debatendo com medo, né? E eles caíram na gargalhada, caíram na risada. Amigos, eu chamo isso de bullying fraterno, né? Bullying fraterno, pessoas que querem o mal e é amigo, estão juntos, a mesma brincadeira, ou seja, na mesma pescaria. Não sei se a Alessandra lembra disso, mas nós fomos num congresso uma vez, ou num acampamento, não era congresso, era um acampamento, e numa das brincadeiras lá era de pegar as pessoas e jogar dentro d'água. E eu sou pior do que machado sem cabo, vou para o fundo mesmo. E aí eles me pegaram e jogaram dentro d'água, num ribeirão que passava com muita velocidade e fundo, porque onde a água passa muito rápido, ele vai escavando, vai furando buraco, e aquilo fica fundo, e dava aquele rebojo assim, né? E eles lá dentro, que sabem nadar, pegaram e me jogaram lá dentro, e eu fui lá no fundo. Eu lembro como se fosse hoje,
eu subi orando: Senhor, me salva, tem misericórdia de mim. Porque eles não estavam nem aí, não estavam nem preocupados. Amigos, irmãos, é grave, é sério. Mas a maioria dos inimigos, eles não são inimigos declarados. Porque se ele declarar seu inimigo, você não quer conversa com ele, você corre dele, você tem a distância, mantém distância, né? Você procura evitá-lo. E o apóstolo Paulo usa essa expressão para se referir a pessoas que não declaram abertamente a sua inimizade com Deus. Eles não declaram abertamente. Se você questioná-lo sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre a igreja, ele se diz: olha, eu concordo, eu estou bem. Mas eles vivem de maneira diferente ao seu discurso. E aqui era uma preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Filipos. Ele viu para dentro da igreja pessoas que estavam vivendo, e ele disse: vocês estão vivendo como inimigos da cruz de Cristo. Observe o que a continuação do texto diz, explicando as características de tais pessoas. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. O seu Deus é o estômago. A primeira característica aqui é o destino deles é a perdição. Estão perdidos. Estão perdidos. E a segunda característica é vive, né? O seu Deus é o seu estômago, é o seu ventre, é as suas entranhas. A característica que vive como inimigos da cruz de Cristo, então, é o seu estômago, é o seu próprio ventre. São pessoas que pensam em si mesmas, que pessoas que são ensimesmadas, vivem para si, só se preocupa com ela mesma. Ou seja, aquelas pessoas que olham apenas para o umbigo. Ou seja, pessoas que estão fazendo tudo, né? Mas ele fixa os olhos apenas para ele mesmo, para a sua vida, para o seu umbigo. Os outros é que se viram. O Deus delas é elas mesmas. Elas dizem assim: eu tenho que fazer tudo, eu quero viver todas as coisas, fazer tudo que o céu me ditar. Quero viver todas as coisas, fazer tudo aquilo que eu tenho direito, porque todo mundo faz, porque eu não posso fazer. Filho de fulano faz, filho de cicrano faz, fulana faz, e está lá na igreja bonzinho, bonitinho, porque eu também não posso fazer. Eles vivem desta maneira, como inimigos da cruz de Cristo. E o Deus é um Deus que deseja comandar a nossa vida. Deus é um Deus que deseja comandar a nossa vida. Ele não quer que nós sejamos escravos. Somos livres, mas a nossa liberdade não podemos confundir com libertinagem. Nós somos livres para servir ao Senhor, para glorificar o seu nome, para caminhar para a igreja, para dizer não ao pecado, para combater o pecado, para ensinar aos nossos filhos o caminho que devem andar. Nós somos livres para adorar o Senhor, mas nós não somos livres para o mundo. Isso é voltar para a escravidão, é fazer como aquele povo, sempre tendo saudade de Deus, fazendo tudo para eles, livrando eles ali, já do começo, quando eles saem do Egito, que eles deparam com o mar e olham para aquele água, agora nós vamos morrer, e agora o que nós vamos fazer? Deus já providencia logo meio para que eles possam passar enxuto. Deus é um Deus assim, maravilhoso. Esse pensamento é completamente contrário à mensagem da cruz. A cruz é a prova do amor e da preocupação de Deus com a minha vida, com a sua vida, com as pessoas. Esse é o amor de Deus. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 3, versículo 16, que é um versículo que todo mundo sabe de cor e salteado.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou a mim de tal maneira, que Ele deu o seu Filho único para morrer no meu lugar, no seu lugar, para que eu não viesse a perecer. Isso é amor de Deus. Se Deus só olhasse para Ele mesmo, nunca teria planejado a salvação da humanidade, amados. Se Deus estivesse olhando só para Ele, então Ele não teria planejado. Se Jesus olhasse só para Ele, nunca teria morrido na cruz em nosso lugar. Mas Ele não olhou para Ele, Ele não olhou só para Ele, Ele olhou para nós, Ele viu nós, Ele me viu. Ah, mas você pode até pensar assim, mas como? Eu nasci um dia desse, Jesus já morreu há 2000 anos atrás. Mas eu disse aqui uma vez que é por causa da cruz, é por causa de Jesus é que eu estou aqui. É por causa de Jesus que os homens no passado foram salvos. Homens que viveram antes de Jesus, durante Jesus e depois de Jesus. É por causa da cruz. É por causa da cruz. A cruz é uma mensagem de renúncia, de abrir mão das nossas vontades para viver a vontade de Deus. Se alguém não está disposto a isso, abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, dos seus caprichos, está vivendo, me desculpe, lamento dizer isso, mas você está vivendo como inimigo da cruz de Cristo. Amados, nós estamos vivendo hoje tempos de outro evangelho. Estamos vivendo hoje tempos difíceis. Viu o que o pastor colocou aqui já no começo do culto? Nos alertando do perigo que os nossos filhos, a nossa mente, são bombardeadas dia e noite por esses males. Mas, amados, o evangelho, quando ele entra na igreja, segundo Jesus, de acordo com Jesus, o evangelho, quando entra na igreja, quando entra no nosso coração, quando entra na vida da igreja, ele vai minando, ele vai tirando, ele vai limpando, ele vai tirando da nossa mente, do nosso coração, tudo que é peso morto. Ele vai colocando em nós, e vai embrenhando em nós, e vai tirando de nós toda a sujeira, todo o lixo. Vai tirando de nós a vontade de botar máscara, viver de fachada. Vai tirando de nós a vontade de viver para si mesmo, mas vai botando em nós a vontade de viver para Deus, e com intensidade, se estufar mesmo do evangelho, da palavra de Deus. Então o evangelho, quando ele entra na igreja, ele começa a fazer isso. Sem que o evangelho faça isso na sua vida, você está vivendo apenas como inimigo da cruz de Cristo. Se o evangelho não tem feito isso na sua vida, algo está errado. Infelizmente, quantas pessoas se encaixam aqui nessa segunda característica? Tem orgulho do que é vergonhoso. E eu estou falando aqui para a igreja de Filipos. Paulo estava combatendo, ele olhou para aquela igreja e viu todos esses erros, que se nós fôssemos aqui esmiuçar mais, os irmãos iam ficar com vergonha daquela igreja. Mas estas coisas estão acontecendo no meio do povo de Deus, hoje. Eles têm vergonha, aliás, se orgulham do que é vergonhoso. Deus tem um padrão de vida que Ele aprova e espera dos seus filhos. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, ou seja, nos criou para sermos parecidos com Ele, como um filho. Muitas vezes ele parece com o pai. Se não parece com o pai, parece com a mãe, tem a genética do pai. Então Deus nos criou para sermos iguais a Ele. Olha aqui que o Paulo diz:
Irmãos, sejam meus imitadores. Então Paulo estava imitando a Deus, e ele diz: sejam meus imitadores, assim como nós. Agora, quem pode dizer isso hoje? Olha, você me imita, tá bom? Não está podendo dizer isso nem para os próprios filhos. Mas veja quanta diferença entre o caráter de Deus e o caráter da maioria das pessoas, amados. Há desonestidade por toda parte. Você hoje, sabe, a honestidade, eles se vangloriam, se orgulham de ser desonestos, de passar a perna, no ditado goiano, passar a perna nos outros, vender um gato dizendo que é um lebre. Fica orgulhoso de levar vantagem. Injustiça é o que mais acontece. Adultério, prostituição, infidelidade, desobediência, mentira, pecado e mais pecado. Mas quem se importa? Quem se importa com isso? Essas coisas estão acontecendo à solto. Você não precisa olhar muito longe, não. Muitas vezes essas coisas estão acontecendo na nossa cara, até com nós mesmos, se nós não vigiarmos. Quem se importa? Quem se envergonha? Isso é comum, todo mundo faz. O que tem? Qual o problema nisso? Vamos, né? Em nome da liberdade. Que liberdade é esta? Que liberdade é esta? A nossa liberdade está em Cristo, está em Deus. E quando você está ligado ao Senhor, aí sim você é verdadeiramente livre. As pessoas se tornaram insensíveis ao pecado. Insensíveis, as pessoas estão pecando, ninguém está mais nem aí, estão dando um jeitinho para ficar tudo certo. Estão ficando insensíveis com a dor do outro, ninguém mais se preocupa. Fulano está internado, o que aconteceu? Também, né? Aí começa às vezes até a dizer algo, que a pessoa está internada ou está doente. São insensíveis. Insensíveis ao pecado, está pecando e ainda acha aqueles que tenta cobrir. Sim, nós devemos, uma palavra de Deus diz, levar as cargas uns dos outros, ajudar o irmão. Isso não é ocultação de cadáver, não. Isso é ajudar o irmão. É ser sensível à dor do irmão, é ser sensível à dor do pastor, do presbítero, ou seja lá quem for. É amor em Cristo que nos une. Não se trata de ir lá, encobrir o pecado do irmão. Não, mas se o irmão pecar, lembra que tem um advogado e tem a nossa ajuda. Isso não é ocultar pecado ou ocultar cadáver, não é. Não se preocupa com o que estão agradando a Deus. Não o consultam, praticam atos vergonhosos e às vezes até orgulham-se deles. Se orgulham por levar vantagem, mesmo quando com desonestidade. Mesmo com desonestidade. Se orgulham por conquistas amorosas, mesmo que com imoralidade. E até há aqueles que se orgulham de viver sem Deus, chamando de tolo, de idiota. Nós que vemos para a igreja, nós que adoramos a Deus, vocês é um bando de idiota, fica perdendo tempo. Tais pessoas que praticam o que Deus desaprova e nem envergonham por isso, eu quero dizer que são inimigos da cruz de Cristo. Jesus morreu para gerar um povo santo. Que não pratica e nem conforma com o pecado. Os irmãos sabem o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2? Paulo, mais uma vez, acho bonita a expressão dele.
Rogo-vos, pois, irmãos. Fica, parece romântico, né? Mas ali ele estava numa atitude assim de: olha, irmãos, pela misericórdia, irmãos, rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo. O que é santo? Separado do mundo. Santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. O que é isso, não conformar com este mundo? É não tomar a forma do mundo, é não entrar na forma do mundo, porque se você entra na forma do mundo, ele vai te modelar como ele quer. Ele vai colocar você na forma e vai prensar, vai sair ali com todas as suas digitais. E você vai ficar por aí, como diz o outro, meia pedra, meio tijolo, meio crente, meio satanás. Não vos conformeis com este mundo. Outra característica, só pensam nas coisas terrenas. Quais são as suas maiores preocupações hoje, meu irmão? Voltar para o Brasil cheio de dólar, muito dinheiro no bolso, ou chega lá, volta para cá, vai para lá, vem para cá, não tem sossego, porque só pensam nas coisas deste mundo, que ocupam a maior parte do seu tempo pensando nestas coisas. Pessoas que não conseguem pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas lá do alto, não das coisas que são da terra. Se o Evangelho não estiver produzindo isso na sua vida, tirando do seu coração esses pensamentos ruins, você vai passar a vida toda correndo atrás do vento, vai passar a sua vida toda e a sua alma vai ficar sempre azeda, sempre amargando, porque o nosso pensamento não está sintonizado com o Senhor, da qual Ele nos separou para sermos santos, irrepreensível, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus tem ciúme de nós, amados. Deus não quer ver o seu povo capengando, não. Deus não quer ver nós, sendo pisado, não. Claro que não é pecado, você almejar algo, você possuir algo, você ter um bom carro, sabendo que isso tudo é passageiro. Quando eu vou no hospital e eu vejo pessoas já à beira da morte, como é o caso do meu amigo Walter, aí eu saio de lá muito triste, desiludido até com a vida, mas eu tenho que continuar, eu não posso parar por causa disso. E Deus me dá força para que eu possa, então, ainda mais, não ficar agarrado com essas coisas deste mundo. Há uns anos atrás, a gente assistia televisão e não tinha um entendimento, e todo ano passa ali a retrospectiva de quantas pessoas famosas do meio artístico, que é os que aparecem na mídia, que são mortos. Você fica assustado de ver tantas pessoas. Rapaz, esse cara morreu, eu nem vi, Morre numa rapidez que não dá nem tempo de você ligar lá na internet, porque a internet, ela o dia inteiro se renovando a todo o tempo. Pessoas morrendo. E saber que um dia nós vamos também estar na presença de Deus para prestar conta do bem ou do mal que tenha feito. Agora, viver como inimigo da cruz de Cristo não é bom para viver aqui neste mundo como um inimigo de ninguém, quanto mais a cruz de Cristo. Mas isso é uma realidade. O apóstolo Paulo diz assim: olha, esses tais vivem como inimigos da cruz de Cristo. Veja que o mesmo apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus.
Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. É lamentável a gente saber que tem muitas pessoas que não lê a Bíblia nem um dia da semana, nem apenas um versículo, nem a chamada caixinha de promessa. Não lê, não oram a Deus, não buscam o Senhor, porque ele está tão ocupado, tão atarefado com as coisas deste mundo, que não sobra tempo para o Senhor. Quem entende a mensagem da cruz, entende que a nossa vida aqui, ela é passageira. Ela é passageira. Ela é como um sopro. Lembra que o pastor disse aqui no começo? Você está aqui hoje, mas talvez domingo, por uma razão talvez não muito boa, você pode não estar. Eu vou não estar presente, mas por uma razão boa. E é por uns 2 domingos aí, ou mais. Por uma razão boa, eu julgo que é. Né? Vou tirar férias, mês de julho, o pastor vai com as férias meia difícil, mas ele vai, porque vai fazer tratamento, então não é bem umas férias. Então nós estamos ausentes, mas nós estamos por uma causa boa. Mas nosso pensamento tem que estar ligado na pessoa do Senhor. Ele nos dá tudo isso para nós usarmos. E muitas vezes nós não queremos dar nada para Deus, nada. Damos o restinho, Ele dá tudo e nós damos só o resto para Ele. Ele nos dá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E nós às vezes, para dar um domingo de 1 hora e pouco, ninguém fica olhando o relógio, querendo ir embora. Ou louco pelo lanche, ou louco para ir embora mesmo. Não é? Entende que tudo o que há nesta terra vai passar, é passageiro. Tudo o que há aqui é passageiro. Quando eu vejo pessoas, né, que dá lá, faz um inventário, deixou uma casa de 40 milhões de reais, deixou 1,5 milhão em joias, deixou. Carro, só em carro tem 400, 500, 600 mil em carro nacional brasileiro, imagina. Fazendas e mais fazendas, gados e mais gado, tudo na vida dessa pessoa passou. O que lhe resta é somente aquele esquife, aquele caixão. E muitas pessoas se olham para o seu umbigo e acham que é o bom. Inimigos da cruz de Cristo, muitas vezes, amados, não são esses que estão aí fora, não. Nós precisamos tomar cuidado, muito cuidado, para não sermos achados inimigos da cruz de Cristo. Eu, você, porque por pequenas coisas podemos nos acharmos inimigos da cruz de Cristo. Quem entende a mensagem da cruz se preocupa com as coisas do céu. Como posso agradar a Deus? Como é que eu posso agradar a Deus? Muitas vezes nós, como líderes de igreja, queremos ouvir dos membros assim: pastor, o que eu posso fazer para ajudar a igreja? O que eu posso fazer para melhorar nisso? Pastor, o que eu posso fazer para auxiliar na limpeza da igreja? O que eu posso fazer para isso, para melhorar? O que está algo que eu possa fazer para ajudá-lo? Mas o importante também é nós perguntarmos: o que eu posso fazer para agradar ainda mais meu Senhor? Senhor, o que eu posso fazer para te agradar mais? Como posso levar outras pessoas até o Senhor? Domingo que vem, eu e mais um, né? É o próximo? Não nesse. Não, nós estamos começo do mês, desculpa. No 4º domingo, eu e mais um. Aí você pergunta para Deus: Senhor, o que eu posso fazer? Como é que eu posso levar mais pessoas para ouvir a tua gloriosa palavra? Como posso trabalhar para que o reino de Deus se estabeleça?
para que o reino de Deus possa crescer, para que esta igreja possa realmente alargar as estacas. O que eu posso fazer, Senhor? Esses são pensamentos normais de quem não é inimigo da cruz de Cristo. A pessoa que não anda como inimigo da cruz de Cristo pensa assim, em agradar a Deus, em agradar o seu amado, em amar o Senhor, sabendo que Ele nos amou primeiro. Mas você já viu que tem pessoas que começam a colocar tudo na conta de Deus. Senhor, eu fiz isso, o Senhor não tem me abençoado. Eu fiz isso, o Senhor não tem me ajudado. O Senhor não tem me honrado, porque, olha, eu tenho servido o Senhor tanto, e começa a dar ordem para Deus. Daqui a pouco Deus é devedor, está devendo, Ele vai botando tudo na conta. Mas nós é que somos devedores, nós fazemos isso por amor, com alegria, porque nós fomos salvos. Nós não estamos fazendo isso aqui, né, por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Faça uma análise, veja se você, embora você não declare, mas os seus atos, a sua maneira de viver, a sua maneira de olhar para a igreja, a sua maneira de olhar para o mundo, olhando somente para você, analisa se você não está vivendo como um inimigo da cruz de Cristo. O texto de Filipenses tem uma triste declaração. O destino deles é a perdição. Então, meu amado, o destino dessas pessoas que vivem como inimigo da cruz de Cristo não tem outro meio. O destino é a perdição. Um destino totalmente diferente daquele reservado para quem entende a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Para esses, o fim é a salvação, a vida abundante, a vida eterna. Entender a mensagem da cruz. Examine-se quem tem sido o seu Deus, seu carro, seu dinheiro. Muitas vezes nós colocamos os nossos bens acima de tudo, até mesmo a nossa família. Nós colocamos na frente das coisas de Deus. É bem verdade que Deus nos deu a nossa família para nós cuidarmos, mas ela não é nossa. O dia que Deus quiser levar, Ele vai levar. E não adianta eu botar bronca, não. Dar ordem para Deus, pisar, né? Ficar sapateando na frente, não, porque Ele é dele. Você se preocupa em fazer o que Deus aprova ou tem orgulho do que é vergonhoso? Você tem se preocupado com as coisas do alto ou com as coisas da terra? E se esse dia que está na sua frente, está nas suas mãos, ainda há tempo de você analisar tudo isso e falar: Senhor, de hoje em diante, eu não quero fazer essas coisas, eu não quero ser chamado de inimigo da cruz do Senhor, porque senão eu estarei perdido. Deus nos ama, Deus nos ama. E esse dia se chama hoje, é o dia do arrependimento. Nós precisamos arrepender todo dia, arrepender de certas coisas, de certas palavras, de certas críticas azedas que muitas vezes nós tecemos entre si, para manchar alguém, jogar barro em alguém, os bullies fraternos, pessoas que estão às vezes falando mal do próprio irmão. Quando a gente fala mal de um irmão, a gente está falando mal de quem? Né? Que nenhum de nós viva como inimigo da cruz de Cristo. É o que eu espero de cada um que está aqui nesta noite. E se alguém estiver nos assistindo, que não se ponha como inimigo da cruz de Cristo. Que Deus abençoe você e a mim também, em nome de Jesus.
que foi amigo e que amou a cruz e não se tornou inimigo. Paulo foi um desses e nós também precisamos ser. Vamos ficar de pé, queridos, cantar esse hino. Quando Jesus
Ele mesmo institui a Santa Ceia, depois de haver celebrado e participado da Páscoa, mostrando que se a Páscoa trazia a lembrança ao povo da libertação da escravidão do Egito, a ceia trazia ao povo, deveria trazer ao povo de Deus a lembrança da libertação da escravidão do pecado. Por isso, na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças e partiu dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos anunciando nesse ato que o Senhor Jesus Cristo morreu no meu e no seu lugar para pagar o preço da sua e da minha salvação. Mas estamos anunciando também que Ele está vivo e que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, buscar o seu povo, para morar para sempre com Ele nos céus. Vamos dar graças. Senhor, te bendizemos, te louvamos e te adoramos pelo privilégio que temos de fazermos parte do teu corpo e da tua igreja. Te damos graças, Pai, porque o pão e o vinho, símbolos do teu corpo e do sangue do Senhor Jesus, nos comprou, Pai. E hoje nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E celebramos com alegria a vitória do Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou da escravidão do pecado, nos tirou das garras de Satanás e nos transportou para o reino da luz. E agora, ó Deus, nos dá a esperança e a certeza de que um dia o Senhor voltará para nos buscar e estaremos para sempre com o Senhor. Que este alimento sirva de alimento para as nossas almas, para proclamarmos a tua salvação a todas as nações, em nome de Jesus, amém. Convidar nosso irmão pastor Vidal, que nos auxilie na distribuição do pão. A ceia é do Senhor Jesus Cristo. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, está em comunhão com Deus e com a sua igreja, está convidado a participar da ceia do Senhor. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Aproximo, quebrantado
trouxe minha vida e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Embora Jesus tivesse todos os motivos para ficar se sentindo derrotado pela traição, mas diz a palavra que ele ainda canta um hino, e nós vamos cantar um hino também. Esse canto que nós cantamos sempre, vamos cantar com bastante alegria pela salvação que nos alcançou. Vamos lá? Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressuscitou e vivo com o Pai está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem tentar, terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia.
Glória a Deus. Irmãos, eu vou dar alguns lembretinhos lá no salão. Só lembrando uma coisa, a gincana continua. E hoje, quem da gincana, Azul trouxe algum visitante? Azul? Você não senhora, Beto, não senhora, o Beto não vai com visitante, senão já... Não, ele já estava aqui. Érica, você trouxe quem? A Dona Maria Vale, porque você convidou? Vermelho, trouxe algum visitante? Dilete, o Beto Vale. O Beto já estava aqui, já tem 3 meses que o Beto está aqui, viu? Então, vamos continuar a gincana lá no salão. E lembre-se, nos cultos de quarta-feira, nos cultos de meio de semana, tudo que for programação da igreja, vale ponto. Presença, vale ponto. Vidal está anotando hoje. Anota as presenças lá no salão, não é? E os visitantes, ok? E vamos ter uma tarefa relâmpago lá no salão agora há pouco. Depois da bênção, vamos todos para o salão, porque o culto continua lá. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Dê um abraço ao irmão, desejo uma semana abençoada.